Eu, quando era adolescente, eu cometia poemas, né? Eu já escrevia muito, participava de grupos de recital ainda adolescente e me apaixonei, comecei a me apaixonar por cinema. Até te digo o filme que mudou minha vida, que foi Hiroshima Mon Amour, né? Do Alain Resnais, quando eu vi que ali tinha uma coisa que ia além da literatura e da poesia, de certa maneira. E aí eu me apaixonei por cinema. Primeiro fui um espectador rato de cinemateca, numa época em que não existia o vídeo ainda, então era importante ver filmes, estar nas salas, estudar os filmes, sem poder parar para estudar os filmes em si, os cortes, uma certa gramática audiovisual. Aí eu fui fazer um curso em 82 com Joaquim Pedro de Andrade, meu primeiro mestre, né, diretor de Macunaíma, no Circo Voador, que estava começando. Dali eu comecei a conhecer algumas pessoas, algumas delas ainda trabalham próximas a mim até hoje, que nem Roberto Berliner, que estava no curso. E a gente começou, e ali comecei a desenvolver roteiros, projetos. Depois me chamaram para trabalhar de estagiário de direção no longa, em 84, que foi o Com Licença, Eu Vou à Luta. E apesar de ter tido um choque com a coisa do set, da realização em cinema, dali eu já decidi que eu queria estar atrás das câmeras e cheguei a fazer faculdade de cinema na UF, acabei não completando, mas também tive uma formação teórica grande e aí, enfim, não tinha mais como deter isso. Seguimos em frente, agora já são 25 anos de cinema aí. Era mais ou menos um compromisso que eu tinha com o meu futuro quando eu era um jovem cineasta, assim, que tudo que eu pudesse fazer por novas gerações de cineastas e que eu tinha sentido falta de ter das gerações anteriores, que eu fizesse, né? Por outro lado, também eu sempre tive uma ligação com pessoas de cinema novo, né? O Cacá Diegues é produtor do meu próximo longa, que é um longa de ficção, tinha relação com Joaquim Pedro, e ao mesmo tempo eu tenho relação com toda uma geração de curtas-metragistas, né? Que já são longa-metragistas agora, que nem o Gustavo Spolidoro, o próprio Eric Rocha. Então, assim, esse trânsito me agrada muito. Eu tenho a maior fé, a maior convicção de que temos grandes filmes pela frente. Eu acho que eu tenho uma visão de mundo, e além dessa visão, uma experiência, uma vivência pessoal, que eu vou. Por isso que o documentário não está distante da ficção para mim, porque isso aí vai me levar a trabalhar com ficção de uma maneira muito mais completa, até pela variedade de pessoas, né? Se você for olhar. Quer dizer, no Língua, eu filmei desde vendedores ambulantes até o José Saramago, né? No Serra Pelada, eu tenho personagens garimpeiros, né? Trabalhadores rurais, líderes do MST, até o Sebastião Curió. Em Moçambique, por exemplo, eu fui a primeira pessoa da minha família a voltar, porque eu nasci lá, depois da Revolução e dos escravos. A minha família ficou 25 anos fora, há um grande trauma na minha família, porque a minha família perdeu tudo nessa época, e eu fui o primeiro a voltar, 25 anos depois, e voltei fazendo esse filme. Então, só para te contar assim, uma das histórias, quando eu voltei, a minha família trabalhava com pesca, e tem uma ilha na Baía de Moçambique, curiosamente chamada Ilha da Inhaca, que é o meu paraíso perdido é Inhaca, que é um pântano, né? Mas que é uma ilha linda, e a minha família ocupava uma das partes dessa ilha. E eu quis voltar a filmar lá, porque o Mia Couto, que é um grande escritor, né, moçambicano, chegou a trabalhar lá. E quando eu voltei para filmar na ilha, eu fui pedir a autorização do Régulo, que é o rei da tribo local. E esse rei tinha sido empregado do meu avô. E eu fui pedir autorização para ele para filmar. E ele falou comigo com a intérprete, que não falava português, curiosamente, um filme sem língua portuguesa, um personagem que não falava português. Aí ele me falou o seguinte, eu pedi a permissão e saber qual era a opinião dele. Aí ele falou o seguinte, diga para ele que a ilha está feliz porque os antigos estão voltando. E na hora da filmagem, eles fizeram uma cerimônia que está no filme, que mataram um cabrito, de certa maneira, em homenagem ao meu retorno, e as mulheres estavam à parte, e o Mia falou para eu falar com as mulheres. Quando eu fui falar com as mulheres, eu evitei citar o nome do meu avô,
para não causar nada de pessoal sobre a filmagem. Mas o intérprete espontaneamente falou o nome do meu avô, antes de eu pronunciar o nome dele, que é o mesmo nome que o meu, que é Vitor Lopes também. Quando ele pronunciou o nome do meu avô, espontaneamente as mulheres fizeram a saudação africana, muçulmana, que é aqui, com a língua. Isso foi uma coisa tão bonita, assim, foi uma homenagem ao meu avô, que era um branco na África, que morreu, porque ele morreu logo antes de eu nascer, né? O cara morreu há 46 anos atrás, e que, de repente, estavam ali aquelas mulheres no meio da África, numa cerimônia africana, homenageando esse senhor. Então, assim, são coisas que nem na vida normal, nem no cinema de ficção, talvez, que você vive de outras maneiras. O próprio documentário agora, você vê que depois de uma certa tendência a documentário de personagem, agora a gente tem um documentário mais poético, né, que é uma vertente do Carl Guimarães, do Eric Rocha, e que também está marcando, eu sinto como isso fica marcando a nova geração de realizadores, que é uma coisa mais ligada à videoarte, e eu acho que tem muitas coisas interessantes por fazer, né? Porque temos uma realidade, né? Ou que chamamos de realidade, muito interessante, com muitos temas para serem explorados ainda, né? E eu acho que o documentário é uma grande ferramenta. Eu sempre digo, né, que o documentário chega a lugares onde o jornalismo, o próprio cinema de ficção não consegue chegar, né? Ou telejornalismo, ou reality show, né? Tem uma coisa ali, tem uma vivência, tem uma construção. Deve ter, né, no documentário uma construção do que está diante da câmera, do que está diante dos nossos olhos, que tem que ir além disso, né? A gente tem que ir mais fundo. Eu acho que essa nova geração vai tá se criando agora uma tradição, né, com novos meios, né, com a web, né, as novas cinema digital, possibilidade de projeção. Então acho que tudo isso leva ao que tem sido, né? Eu acho que a gente falava que tem sido um grande momento do documentário no Brasil, mas na verdade os últimos 10 anos são um grande momento, talvez, do documentário na história do cinema, né? Você vê que a quantidade de filmes importantes que têm sido feitos, a presença deles em festivais de cinema, em salas de cinema comerciais, né, são uma coisa muito mágica, muito importante que está acontecendo. Porque eu também acho que as pessoas se cansaram um pouquinho dos códigos da ficção e o documentário está aí, né? Apesar de eu estar um pouquinho cansado agora do processo do documentário, principalmente da montagem dos documentários, que me deixam muito exaurido, porque eu me envolvo muito. Para mim, a montagem no documentário sempre é uma forma de escrita, né? A montagem, eu acho, né? E depois da edição não linear, eu acho que o próprio trabalho de edição, né, tem a ver com um processo de texto, né? De cortar, de editar, de juntar aquelas coisas todas. E no documentário você tem menos controle sobre isso. Mas, por outro lado, e nesse ponto eu traio as regras, porque tudo recomenda que o diretor se afaste da montagem e só opine num processo mais final. Para mim é um processo de escrita. Para mim é muito difícil passar o trabalho, às vezes, para o montador, e o que eu recebo é como você passar uma frase para alguém escrever. É complicado. Então eu gosto de meter a mão na massa, mas isso também me consome muito, porque você fica reescrevendo, né? Diferente da ficção, onde você faz isso no roteiro. No documentário você faz isso na montagem. Então eu tendo a achar um pouquinho traumático. E eu tô bem nessa fase que eu tô fechando Serra Pelada e eu tô no final do filme, tô com problemas no final do filme, nesse exato momento. Então, isso é um outro lado, assim, o lado mais difícil, mas é um desafio constante e que eu adoro, assim, tem sido uma experiência para mim fundamental, como eu espero que seja para outros novos realizadores. No documentário você tem essa coisa, né, de você não saber o que você vai encontrar, né, de você ir rumo ao desconhecido. Teve um personagem que eu encontrei uma vez numa viagem de trem em 2002. E eu elegi esse cara para ser meio que um personagem símbolo de Serra Pelada, que é um agricultor maranhense que saía da terra dele, foi para Serra Pelada, não conseguiu nada e voltou. E eu queria que fosse esse cara, mas eu tinha contato com ele um dia, e eu só tinha a cidade no interior do Maranhão que ele morava. E nós saímos de Belém, fomos de carro até o norte do Maranhão, pegamos 7 horas de estrada e fomos encontrar esse cara no Igarapé das Fomes, roçando uma terra queimada.
E eu filmei, eu cheguei lá e filmei essa cena. E essa cena agora tá abrindo o filme. Não sei se vai continuar, mas tá abrindo o filme. Então foi uma coisa incrível, você encontrar um cara 6 anos depois de você ter conhecido ele e viver um momento, é uma coisa quase mágica. Investigativa também, né? A obsessiva, voyeur, se você quiser chamar assim, né? De você ir atrás. Mas assim, mas é um negócio incrível, né? Você achar uma pessoa que você passou 3 horas da sua vida com ela, 6 anos depois, e filmar esse momento, entendeu? É uma coisa muito especial, né? Coisas do cinema. Eu tenho uma outra batalha, né, paralela, eu diria assim, da minha carreira no cinema, que é árdua, que é sobreviver de cinema, né? Eu defendo que, de alguma maneira, alguns seres humanos nesse planeta, e que não é fácil, né, devem tentar, e eu tento, né, viver só de cinema. E acho que, enfim, eu tenho pago um preço por isso. Tenho satisfações e realizações imensas, mas enfim, tenho várias pressões. Então, assim, eu não sei se eu me vejo fazendo muito outras coisas, não. Para mim, tem um lado fundamental que é a criação, é o ato de criar. Eu também gosto de escrever, do mesmo jeito que eu gosto de filmar, que eu gosto de editar, e por isso eu gosto de ser diretor de cinema. Na verdade, eu acho que você, como diretor, você vive esses 3 momentos mágicos, que é escrever, que é um processo solitário, né? Às vezes você tem, né, parceiros, sempre tem um parceiro roteirista, mas tem a ver com o processo solitário. Depois você tem que conseguir levantar a grana, e formar uma equipe, levantar uma produção, que é um processo coletivo, difícil, pragmático, calculado, extremamente complexo, mas muito rico, né? E muito responsável, financeiro e tudo. E aí você recolhe e volta para uma coisa mais íntima, que é a edição, para fechar um filme, e depois você volta a uma coisa pública, que é o lançamento. Então essas coisas me interessam, mas o que me interessa também é estar sempre criando. Eu também, nesse meio tempo, eu cheguei a trabalhar com videoarte com a Sandra Kogut nos anos 80, e recentemente eu assinei uma parte da grande galeria do Museu da Língua, que é uma tela de 100 metros de comprimento. Quando eu penso nesse brinquedo, entendeu? Que isso é uma coisa que não existia quando eu estava fazendo cinema, uma tela de 100 metros, eu nem tenho uma coisa específica com videoarte. Mas você criar coisas para uma tela de 100 metros é uma coisa que me interessa também. Como me interessaria escrever livros e, eventualmente, trabalhar com algumas coisas de televisão. Então, assim, quer eu queira ou não, tem muito a ver com o cinema, o que eu quero fazer. Mas tem a ver também com o prazer e a necessidade atávica de criar, né? O Picasso brincava, né? Que falava assim, como é que é? Copiar é humano, criar é divino, né? Então, assim, eu penso um pouco dessa maneira, porque esse prazer da criação, de você achar uma história, de você desenvolver uma história, de você fazer ela acontecer, é muito importante para mim. Quando eu estou formando novos realizadores, eu tenho enorme prazer de ver que, de alguma maneira, eu estou passando isso para outras pessoas e que, de algum lugar, vão sair outros filmes aos quais eu também vou estar ligado. Isso, né, dá mais sentido a tudo. Minhas experiências no sul do Pará foram muito decisivas para a minha vida, para a minha visão de Brasil, né, da Amazônia, né, do Pará em si, né, da maneira, às vezes, tão limitada com que a gente olha para esses universos que são tão ricos e vastos. Né? Insistam, persistam, mas, acima de tudo, o conselho é ter os olhos abertos para a vida, né, os olhos abertos para o mundo, os olhos abertos para a grande aventura humana, né?